E aí você começou a olhar pra isso. Eu cheguei em questões mais mundanas, mas aí você começou a olhar pra isso e falou, não tá legal pra mim, não. Achei estranho já, vocês fazem isso, né? E eles não davam muito valor, porque eles se colocam, tipo Hitler, né? Isso é uma raça pura, na verdade é uma linhagem, uma linhagem profana. Então Jesus, ele vem de uma linhagem também, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. E então eles pegaram a linhagem de Caim, Caim matou Abel, primeiro pecado do mundo, primeiro assassinato, o irmão matou o outro, e aí Caim teve filhos e filhas. E a Bíblia fala em Gênesis 6 que anjos, né, caídos, demônios, né, tiveram relações sexuais com as mulheres, isso está na Bíblia, né, e nasceram gigantes, né, homens de grande estatura, mas muito inteligentes também, muita gente. Depois Deus manda o dilúvio e tal, mas eles continuaram existindo, pós-dilúvio, porque continuaram fazendo os mesmos rituais, né, então tem até um nome dessa entidade e tal, mas não vem ao caso isso aí. Então, enfim, eles acreditam que eles têm essa linhagem, hoje não mais em estatura, como se eles aperfeiçoassem essa engenharia genética. Então, se você tem essa linhagem do chamado Néfilins, desses seres híbridos, que é uma geração profana, né, o seu código genético foi modificado, então você faz parte da família. Né? Entendi, mas olha só, por isso que ele pergunta as suas orientações, qual que é a sua... Não, mas eu fiz um monte de teste lá dentro. Então, tudo. mas aí você faz parte disso, aí o outro não faz. Tem gente que é negada, tipo, eu não quero que você venha, Tem gente que é negada e tem gente que é convidada, assim, para ser o peão do jogo. Então eles dão poder para aquela pessoa, né, por um período, né, e você tem que cumprir a cartilha que eles dão. Então, tipo, vai crescendo nessa empresa. Né, mas assim, não faz parte não é da mesma linhagem que eu. Então, mas vamos lá. Né? Quantas pessoas fazem parte disso? No mundo hoje, atualmente? No mundo. Se eu for computar aproximadamente, umas 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas? Desse alto escalão. No alto escalão. Achei que você ia falar 200 pessoas. Não, 200 mil, é muita gente. Claro que tem aqueles que têm da linhagem e tem aqueles que controlam, né? Controlam as coisas. Tudo bem. Né? No Brasil hoje, quantas pessoas participam assiduamente dessas Brasil, seitas? Aproximadamente, pelo menos 1,5 milhão, né? Tem. No Brasil tem. Ok. Eu quero voltar a falar coisas que são para mim que vão gerar, né? Tem a ver com poder, tem a ver com fama. A gente tem esse tipo de gente... Tem. Você faz o pacto, né? Você não faz parte deles, mas eles intermediam isso. Eu vou te alavancar. Um cantor, uma cantora, por exemplo, sei lá, um empresário, eu vou te colocar presidente de uma nação, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, você vai ser o presidente. Quando você estiver lá, você tem que fazer isso, isso e isso. Né? É o preço que você tem que pagar. Se você não fizer, a gente te mata. Né? Te mata? Mata. Kennedy não aceitou. Mataram, a família Kennedy, né, não aceitou, queimaram eles. Mas a morte do Kennedy, segundo essa Sim, tese... é a mesma coisa, Tancredo, mesma coisa, segundo a doutrina deles, que eles falaram. Eu lembro que tinha, supostamente, vou deixar claro para não falar merda aqui, mas eu lembro que, se eu não me engano, a ex-mulher do Fernando Collor de Mello, ela acusou... Sim, que ele fazia rituais, magia, não sou eu, Collor, tamo junto. Sim, mas ela acusou ele... Não, sei lá. Fantástico, vezes, sim. No Fantástico. Num livro que ela escreveu, que ela falou que para ele chegar nesse lugar, ela fazia rituais. Ele fazia rituais e tal, e ela ficou meio assustada. E você vê que o tesoureiro dele foi morto, né? PC Farias. E abafaram o caso, né? Crime passional. Aí eu lembro que tem um legista na época que falou, não, o ângulo do projétil tinha uma terceira pessoa. Aí abafaram a história, porque eles se protegem. Né? Então eu preciso te fazer uma pergunta bem pontual. O irmão do Collor também morreu, acusou ele, lembra? Você morreu com câncer no cérebro, câncer, né? rapidamente, instantâneo. Né? Então, assim, Ulisses Guimarães era o principal articulador de impeachment do Collor, morreu. Né? Tem coisas que não são por acaso, né? Quem atrapalha... E eles se protegem muito, porque lá no alto patamar ninguém, né? Tem só tô trazendo para falar. Tem pessoas poderosas assim que não deixam você chegar, né, em quem é a pessoa. Então, né? vamos lá. Eu preciso jogar pro mundano para a coisa ficar mais legal. Teve aí esses dias a Madonna. Teve a Madonna aqui no Brasil. Excelente, ótimo. Cheguei num lugar legal. Madonna veio cantar e tal, e gerou essa polêmica. Madonna veio cantar, e aquela chatice, o cara, que a mulher tá mostrando o peito e tal. Aí começou a vir uns papos disso daqui. O que ela tá fazendo ali
é um ritual. Sim, uma apologia. É uma apologia ao ritual, não sei o que. Ao satanismo e profanando valores Não sou eu falando, sagrados. Marcão. Muita gente falou. Mas eu olho pra isso e falo assim, essa galera tá exagerando, porque a menina tá... Quem é a Madonna? A menina é foda também. A senhora... senhora Madonna, ela é uma mulher que desde os anos 80, ela faz isso. Ela é uma mulher que choca a sociedade, porque ela grita pelo feminismo, ela grita pelo empoderamento da mulher e tal. E, obviamente, tem questões sexuais relacionadas a isso. E aí muita gente falou, uma galera mais, digamos, radical, vamos dizer assim, isso daí é ritual, isso daqui é satanismo e tal. Qual que é a tua visão? Você que é um cara que participou disso. Tem um vídeo no meu canal, eu só penso Marial, eu falo isso desde 2020, e nessa seita, eles tinham uma agenda, e eu fui exposto a essa agenda exaustivamente, eu decorei isso, né, o que eles iam fazer em cada momento da história, o que ia acontecer. Até o presente momento, tudo que eles tinham como planejamento está acontecendo, funcionando como uma engrenagem. É claro que com a permissão de Deus, porque tem que acontecer. Está escrito, né? Apocalipse vai ocorrer, né? E eles tinham um alvo para 2023. Então, eu até chamei uma série de vídeos chamada Calendário Secreto 2023. Claro que eu não entrei em detalhes, que eu fiz um juramento que eu não ia falar para eles, né, para não tomar chumbo deles, né, mas aí de vez em quando sou ameaçado ainda, né, porque agora eu falo tudo na plataforma do Hotmart, né, Guardiões do Tempo. Aí eu tenho alunos, eu lá tenho liberdade, estou bocando a boca no trombone, né, eles precisam saber a verdade liberta. Então, o que acontece? Presta atenção nos detalhes. 2023 era o calendário deles. 2023, a NASA admitiu pela primeira vez, e o Pentágono também reforçou isso, que existem de fato OVNI, existe disco voador. Nunca tinham afirmado isso. Tem. E chamaram quem? Teólogo. É notícia isso, tá? Pode procurar no Google aí. Teólogos para debater o fenômeno UFO, não ufólogos nem cientistas. Foi uma coisa estranha. Quer dizer, eu creio em algo chamado, né, dentro da escatologia, no arrebatamento e tal, né? E se as pessoas desaparecerem, por exemplo, né, pautado nas escrituras, né, chamado arrebatamento, eles vão dizer foram abduzidos por OVNIs. Mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, né, ele já tinha o projeto dessa nave espacial, só que não tinha tecnologia para a época, né? E tanto é que quando Tesla morreu, né, ele tinha um QI altíssimo, 240 de QI o cara tinha, imagina, só um gênio, né? Ele não casou porque ele foi com mulher, atrapalhava, o pensamento dele, né? Atrapalhava. Então, aí, quando ele morreu, né, ele deixou um monte de informações, descobertas, inclusive a tecnologia Wi-Fi que a gente usa hoje, ele descobriu na época que era possível, só que não tinha tecnologia ainda. Ele estava muito além do seu tempo, o pensamento dele, né? Como Einstein. Ele entender a mecânica de funcionamento do universo, quer dizer, Newton descobre a gravidade, Einstein apresentou o universo curvo. Quer dizer, com uma caneta, não tinha computador, sabe? O cara, como é que o cara chega numa coisa dessa? Gênio, né? Então, e hoje quase não tem mais isso. Hoje é o contrário, eles querem emburrecer a população, né? Quanto mais burra a pessoa for, mais fácil ser controlado. Então, são armas de guerra, né? Então, admitiram, tem OVNI, mas na verdade são armas de guerra. Eu tenho esse entendimento, armas de combate, armas de guerra, né? E muita coisa está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? Se você lembrar, uma coisa foi startada em 2006, né? Isso eu posso falar que é público também. Al Gore, curiosamente, eles mexem muito com números, né? Você lembra que o show da Madonna começou às 21h45, era o horário para começar o show, na praia de Copacabana, né? Perto das águas e tal. Então, já tem um detalhe, ela proibiu a Globo de filmar os primeiros 12 minutos. 12 é um número bíblico muito importante, tal, né? 12 apóstolos, 12 tribos, tal, né? Não pôde mostrar o que rolou, né? Até eu tenho pedido para os meus seguidores, se tinha alguém lá, mostra para mim, manda o vídeo, eu quero saber o que aconteceu, né? Secreto, né? O que houve, né? Mas o detalhe é que ela fez essa turnê para celebrar 40 anos, né, da carreira dela, e ela começou, sabe quando? 2023. Vamos lembrar o que aconteceu então, começo de 2023 começaram a falar do UFO, né, a soltar essa ideia e chamaram teólogos, é estranho isso. Aí, no calendário secreto, eu sempre avisei, falei em vários podcasts, falei, olha, Israel vai ser atacado.
né? Não, imagina, tem o Domo de Ferro, isso não pode, né? Vai ser atacado, vai ser invadido, porque é a única forma de você cumprir uma profecia bíblica, de você redesenhar o mapa para cumprir a profecia de reconstruir o terceiro templo, onde tem uma mesquita hoje, né? Sim. Então, só tinha uma coisa para fazer, era uma guerra, né? Então, é desencadeado exatamente em outubro de 2023, dia 7 de outubro. Vamos pegar, olha só, a cronologia. 2023 também foi o ano mais violento da história depois da Segunda Guerra Mundial. Isso também é notícia pública. 2023 foi o ano mais quente da história. Então, quando Al Gore falou do aquecimento global em 2006, ganhou o Prêmio Nobel em 2007, isso foi engavetado, essa história, e foi resgatada depois, na época da primeira PAN, né, pelo Klaus, né, que é fundador e diretor do Fórum Econômico Mundial, lá na Suíça. Né? E ele mesmo se diz, eu sou o Papa da nova ordem mundial. Isso é público. Ele se autodenomina. O Al Gore. Não, o Klaus, que Klaus. é o líder do Fórum Econômico Mundial. Tá. E foi proposto isso para o mundo, fazer algo chamado Grande Reset. Né? E esse Grande Reset, eu tenho um vídeo que eu explico melhor, né? Não dá para resumir aqui. É, e a ideia parece excelente, mas se você vê, ela não se aplica na nossa realidade, né, porque eles mostram uma faceta, né, que é atrativa, mas tem todo um outro trajeto que vai prejudicar as pessoas, né? Lembra das pedras da Geórgia? Já ouvi falar. Era conhecido como Stonehenge americano. Explodiu. Na verdade, explodiu essas pedras, mas ninguém nunca soube quem foi o empresário. Ficou 42 anos essas pedras lá. Ninguém soube o empresário que fez. Qual empresa? Ficou em segredo isso, segredo. E lá tinha, dentre conhecimentos astrológicos, astronômicos, que tinha dentro das pedras pesadíssimas, né, também, tinha mandamentos, né? Aí se falou de mandamentos. Tinha mandamentos, né? Tinha uma ordenança escrita em vários idiomas, né? Antigos, tá? Antigos, né? Então, e uma das premissas era diminuir a população mundial para 500 milhões de pessoas. E aí explodiram as pedras da Geórgia. Né? A câmera flagra, né, a explosão, mas não fragou quem pôs a bomba, né? Estranho, né? Não mostrou. Então, é um dos alvos que existe. Então a gente vai chegar em 500 milhões. É um dos alvos. Quais são os objetivos, desculpa, dessa galera toda? Você falou do Stonehenge americano. Stonehenge, ele é inglês, né? Sim, sim. Todo mundo fica assustado que são pedras, não sei se sabe, Stonehenge são pedras que apareceram, estão lá com uma... Sim, era onde os sacerdotes celtas druidas faziam seus rituais. Isso. Mas pedras de 45 toneladas. Isso apareceu na Geórgia, uma coisa parecida, e elas explodiram. Mas ali foi construído, foi um empreiteiro, um empresário que mandou fazer. Né? A de Stonehenge não, é uma coisa mais bruta. Só que a pedreira mais próxima fica a 400 quilômetros ao sul de Gales. Não, mas eu tô querendo voltar para coisa, porque você tem muito conhecimento aí. Eu tô querendo saber da coisa da saída, vamos para a saída. Não é nem da saída. Tá. A saída a gente vai daqui a pouco. Bom. Eu tô querendo saber da coisa da... Da Madonna. Da Madonna. Da Madonna, ok. Pegar a cronologia. Então, ok. Foi resgatada essa questão, né? Guarda esse detalhe, do aquecimento global. Né? Não sei se você se lembra, isso também é público, eu posso falar. Teve uma entrevista no Jô Soares, um geofísico, professor da USP, PhD, o Escambau, e ele provou cientificamente que isso não era possível, ao olhar dele, né? Na semana seguinte, ele foi demitido da USP, né, perdeu o emprego, foi cancelado nas redes sociais. Né? O cara ficou meio fora, tiraram de cena. Né? Então, não pode ir contra, né, algumas coisas que falam. Né? Então, ok, fica só uma observação, porque isso é público, qualquer um tem acesso, a entrevista dele está lá até hoje. E então, ele lança essa ideia, ficou engavetado, foi desengavetado lá no meio da PAN, né? E o Klaus, né, o diretor e fundador, propôs isso e grande parte dos países concordaram. Só que para haver uma aceitação mundial, você tem que ter uma crise, né? Porque o Grande Reset promove a ordem do caos, né? Mais ou menos isso. Promove uma ordem para um caos que está iminente e que a gente está vendo agora, o desdobramento disso. E no calendário 2023, que eu sempre falei, calendário secreto, dia 7 Israel é atacado. Né? Aí, dia 13, né, teve decretado o dia da ira, que é sexta-feira 13, né, extremistas, não nada contra o muçulmano, tenho muitos amigos muçulmanos, são extremistas, falando do Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, extremistas, então tem extremista, tem cristão extremista também, tá? Então, aí foi decretado o dia da ira, e isso teve protesto no mundo inteiro, os extremistas, começaram a atacar judeus em tudo quanto é lugar do mundo, né?
Aí o que aconteceu? Dia 13. Aí depois, dia 14, caiu num domingo. Dia 13, acho que dia 14, sim. Dia 14 teve um eclipse solar. E os sinais astrológicos, né, são observados tanto pela Bíblia, como também pelo outro lado. Eles também se pautam por sinais astrológicos. E a Madonna começou o show dela, a turnê dela, exatamente no dia 14 de outubro de 2023, o mesmo dia que teve o eclipse solar chamado Anel de Fogo, né, que ficava lá... Mas você não acredita em coincidência nisso? Ah, mas espera aí, você vai ver que não é tão coincidência assim. Aí eu falei para a galera, né, falo com mais liberdade em plataforma fechada, né, mas eu vou falar o que é público, tá? Aí eu falei para eles que alguma coisa ia começar a acontecer em abril. Né? Por que em abril? Porque há uma profecia bíblica, Jesus falando, Mateus capítulo 24, ele fala uma série de coisas, né, que vão acontecer, e ele fala da figueira, que é uma alusão a Israel, né, uma metáfora, né, alusão a Israel. E fala, ó, quando seus ramos estiverem tenros, vai chegar do verão, eu estou às portas, mas não vai passar uma geração sem que essas coisas aconteçam. Vai passar... Então as pessoas entenderam literal. Uma geração bíblica, né, Salmo 90:10, é mais fácil para as pessoas entenderem, que está redondo o número, outro você tem que fazer conta, são 70 anos. Então Israel completou uma geração em 2018. Né, dia 14 de maio de 2018, foi fundado 14 de maio de 48, 14 de maio de 2018 completou 70 anos. Quem era o presidente na época? Né? O Trump. Né, 45º presidente norte-americano, 5,49. O número 9 para eles é muito importante, tá? Ver o show da Madonna, o horário que ela escolheu, né, você vê e na nota de $1 está escrito embaixo em latim, Nova Ordem Mundial, né? Já é um plano, é um estabelecimento, né? Por que, Daniel? Para que esse plano, Daniel? O que eles querem, Daniel? Controle. Controle de tudo. Controle de tudo. Mas eles precisam eliminar, porque 8 bilhões de pessoas no mundo é complicado. Peraí. Já estão falando agora que quando começaram a falar, você vai ter que comer, faz parte da Agenda 2030, isso é aberto, até 2030 a gente não consumir mais carne bovina, comer carne artificial. Né? Isso faz parte da segundo essa tese, isso faz parte da segunda da nova ordem mundial. Isso, nova ordem mundial.